Boa noite a todos, que a paz divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a presença da Sônia Sena, que é amiga da casa há muitos anos, que sempre atende aos nossos pedidos aqui de palestra, vai nos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, da desgraça real. Mas antes da gente passar a palavra para ela, como de praxe a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 124, Firmeza da Fé. É uma fala de Jesus em Lucas, capítulo 8, versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. E aí Emmanuel explica esse ensino de Jesus nos dizendo o seguinte: a palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado de mestre, pelo mestre, certa feita, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos que estranham essa promessa de tentações, que aliás devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmo. O chefe do serviço ensinará aos auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim pelo apontamento de Lucas que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerce da lei. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não esqueçamos a edificação da nossa para a vitória estar. Mais uma página belíssima de Emmanuel, nos falando sobre a necessidade da firmeza da fé que a gente deveria ter. E quando ele cita essa questão da rocha, a gente se reporta também, a parábola do semeador, aquele que saiu a semear. Algumas sementes caíram em terrenos pedregosos, e aí, como não havia raízes, as sementes não vingaram, o sol queimou. Então, na realidade, significa que uma superficialidade da nossa fé, daquilo que a gente crê, mas a gente não tem firmeza, como é essa página de Emmanuel. Então, nos concitando a que nós sejamos, como Jesus chamava Pedro, Pedro sobre ti erguerei a minha igreja, porque Pedro, Petrus, em latim, significava rocha. Então, ou seja, aquele que tem a firmeza de levar os meus ensinos. Jesus confiou tanto em Pedro que colocou nele essa missão. E nós sabemos que Pedro a cumpriu brilhantemente, junto com os outros apóstolos, a obra. Mas Pedro foi aquele da primeira obra, primeiro chamado, junto com André, seu irmão, para sair do barco, deixar de pescar peixe e pescar homem, como Jesus pediu a ele. Então o que nós precisamos é isso, é ter essa fortaleza que eles tiveram. Não que nós temos as missões dos grandes apóstolos, mas como discípulos de Jesus, como diz a página de Emmanuel também, ver nele essa esperança de que a gente possa ser fortalecido nos seus ensinos e procurar vivenciar. É óbvio que nós temos dificuldades enormes ainda pelo nosso atraso intelecto, mas sobretudo pelo nosso atraso moral. Mas isso não pode ser desculpa, como ele diz aqui, porque só depende de nós também. Nós é que temos que fazer esse trabalho. Então não adianta a gente ficar pedindo aos outros que façam pela gente, como o Emmanuel também cita na página, ver aqueles que estão mais adiantados, que eles intercedam pela gente, que eles trabalham pela gente, mas e nós?
E o nosso trabalho, a nossa ação, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, já dizia o Cristo. Então isso quer dizer que a gente precisa realmente dedicar um pouco mais, que a gente precisa ter um pouco mais de firmeza nas coisas nas quais nós acreditamos. Eu tenho dito sempre por aí nas nossas palestras que a doutrina espírita não pode ser para nós uma crença. A doutrina espírita tem que ser para nós uma certeza. A gente não tem que crer no espiritismo, mas tem que ter fidelidade à doutrina espírita. Já que nós nos dissemos espíritas, então a gente tem que procurar estudar essa doutrina com muito carinho, com muito amor e, sobretudo, tentar vivenciar lá fora. Vamos conseguir? Obviamente que não. Muitas coisas ainda vamos errar, ainda vamos falhar, porque faz parte do nosso atraso. Agora, isso também não pode ser impedimento para que a gente continue tentando, para que a gente continue lutando. Ok? Nossa mensagem da noite de hoje, antes da gente passar a palavra para a Sônia, então, fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Jesus que o ilumine, seus mentores espirituais, para esse trabalho que ela vai nos apresentar na noite de hoje, que a gente esteja apto a entender, que a gente esteja apto a compreender, sobretudo, e tentar viver no nosso dia lá fora. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva, bem como a todos nós que estamos aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais, hoje pelo Facebook, que ela possa, como Mãe de todos nós, descer o seu manto de amor e bondade sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, então, nós damos por aberta a primeira parte, passando a palavra para a nossa querida amiga Sônia. Muita paz a todos. É uma grande alegria, uma grande responsabilidade estarmos aqui de volta. Gostamos muito de uma lenda indiana. E essa lenda nos diz que há rochas no oceano que vêm sendo milenarmente banhada pelas águas. No entanto, no seu interior, ainda algumas continuam secas. O que tem a ver a lenda conosco? Infelizmente, milenarmente, secularmente, o Evangelho vem sendo pregado. Essa pleiade de espíritos amigos como Emmanuel, Sheila, Mendei, os nossos amigos espirituais, sempre nos alertando, sempre nos mostrando Jesus. E quando ele dizia, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai que não seja por mim. E há momentos na nossa vida que, infelizmente, nós temos um lapso e esquecemos de perguntar, e aí, Senhor, em meus passos o que o Senhor faria? E é exatamente neste momento que nós cometemos erros. Mas é necessário fixarmos bem na nossa mente, segundo o Evangelho. Estamos matriculados num planeta chamado Terra. Qual é a novidade? Tem predominância a maldade, segundo os Espíritos. Aqui a maldade campeia toda hora. Basta ligarmos, ainda bem que alguns de nós perdemos o hábito de ligarmos o televisor e ouvirmos mensagens que nos horrorizam. São as miserabilidades da vida. Então aqui mata-se. Aqui ainda existe a fome. Ontem mesmo é um exemplo. Eu estava com essa amiga querida e dentro de um shopping X entraram pessoas que logicamente pelo vestir, pelo calçar, pelo andar, eram moradores de rua. Essa amiga entrou em desespero porque, segundo ela, um olhava muito para aquele aparelho que é um banho de chocolate, muito bonito. Eu acredito que dá-se um banho de chocolate num pote de frutas. E ela quis pagar para ele. Mas há segurança. Nós já entramos no tema, olha a
miserabilidade da nossa vida. Mas ela teve que se dirigir ao segurança. E ele disse a ela: senhora, ele é maluco. E ela disse: não, ele não é maluco, ele é doente. Ele deve ser usuário de drogas. E ele disse: bom, aonde a senhora vai? Eu vou lá ver onde ele está. A responsabilidade é sua. Somente sua. Enquanto são palavras doídas, porque a desgraça é real. Então, o planeta Terra ainda é feito de doentes. Nós somos doentes. O espírito de José, no livro Orai e Vigiai, ele diz: não te esqueças, todos nós somos espíritos doentes, espíritos com dificuldade de entender o óbvio, familiares que não nos ouvem, amigos que não nos respeitam. Somos espíritos doentes e é preciso que saiamos daqui na noite de hoje reescrevendo as nossas histórias. Dentro do tema que são as aflições da vida, nós pensávamos como, pelo menos na minha vida particular, como acreditar em Deus com certos privilégios, como acreditar em Deus quando nós sabemos que pessoas ainda desencarnam com fome, que lá na Etiópia a mãe estava fazendo biscoitinho de barro para a criança. Como acreditar em Deus? Eu pensava ontem à noite, neste momento alguns estão em mesas fartas, alguns estão em restaurantes caros. Não é crítica, de forma nenhuma, não é crítica. Mas é o tema: como acreditar em Deus sem a reencarnação, sem a volta do mesmo espírito para um novo corpo, um corpo novo, um corpo, vamos dizer popularmente, zerado. A reencarnação é o perdão universal. Como acreditar na dor vendo crianças autistas, síndrome de Down? Como acreditar em Deus sem acreditar na reencarnação, como uma jovem que nós acompanhamos, lógico, não vamos dizer o nome dela, levou com muita honra a sua gestação de 9 meses, mas o médico lhe disse: X, a sua criança não tem cérebro. Está viva, mas não tem cérebro. Não é melhor tirarmos? Ela disse: não. A minha filha era uma menina, a minha filha vai viver dentro da minha barriga aos 9 meses e vai nascer. E nasceu e desencarnou, não tinha cérebro. Lógico que esse espírito tinha uma dívida, porque nós pensamos assim, eu pensava muito: como pode a criança passar por uma violência física? Como pode uma criança ser assassinada? Isabela Nardoni e outras. Como pode? Se uma certa idade ela não tem lembranças, ela é apenas uma criança. Mas o espírito está ali. Quando ele volver à pátria espiritual, vai lhe ser dito: olha, você desencarnou assassinada porque ontem você praticou este erro também. Todos nós estamos inclusos na lei de ação e reação. Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. E eu descobri no tema, quando ele vem dizendo, nessas mortes que a gente diz prematuras, nos acidentes, nas pessoas que sofrem de câncer,
que a medicina, com toda a sua potência, não cura ainda determinadas áreas. O HIV ainda está aí. Como acreditar em Deus sem a reencarnação? Como acreditar em Deus, como disse o Rubinson, nós ainda estamos muito longe do aprimoramento espiritual. Nós ainda somos preconceituosos. Eu também sou. Nós vemos os nossos companheiros de jornada, companheirinhas, que não se habituam a um corpo físico de homem e a outra de mulher. Nós não aceitamos. Nós ainda existe a palavra maldição. Como? Como caminharmos sem reescrever nossa história? Então, nós temos que ter na nossa mente, nós vivemos na Terra, não é uma hospedaria, não é um parque, não é um campo de repouso. Eu gosto muito de uma letra, de uma música que diz assim: alguns vêm só para espiar, alguns vêm e não quer voltar, outros vêm, mas quer voltar. Essa música, ela nos fala da reencarnação. Aqueles natimortos vêm só para espiar, só levou um choque anímico da mãe e nasceu morto. Alguns vêm e não quer voltar, não quer morrer. Hoje eu ouvi de um amigo querido algo muito triste. Também vou guardar o nome, embora ele não se importe. Ele nos dizia hoje, com o seu CA, que é o câncer, ele nos dizia: eu fui procurado por uma pessoa, infelizmente meus companheiros, por um espírita, e disse a ele assim: por que você não quer morrer? Não morreu ainda. Eu ouvi, acreditei, porque eu vi que ele estava falando a verdade. Então, por ele ser espírita, por eu ser espírita, se eu não quiser morrer, qual é o problema? Porque nós vamos ter que ir embora. Vamos ter que devolver essa vestimenta para o prosaico, guarda-roupa, cemitério. Nós viemos aqui, uns no sistema de expiar. O que é a síndrome de Down? Expiação. Chico perguntou a Emmanuel, porque Uberaba, quem teve a oportunidade de ter ido lá, de hora em hora você encontra com síndrome de Down. E ele perguntou a Emmanuel por quê. Emmanuel disse: a maioria foi suicida, abortista e aborteiro. E eu nem lembrei de uma cena. Quando eu tive a oportunidade de ir a Uberaba, mais de 40 anos, eu recebi esse presente. Eu tinha uma amiga, não sei se ela está encarnada, a Maria Helena, e nós fomos visitar o Hospital do Fogo Selvagem, que é um sistema expiatório. É uma doença que queima muito. E eu guardei algumas cenas tristes que infelizmente eu vou ter que falar, para entendermos que nós, a certas horas, nós somos privilegiados. E aí havia uma menininha com um filó cobrindo, porque dá muito mau cheiro e as moscas ficam enlouquecidas. Ela assim era baianinha, porque o sotaque, uma mosca entrou dentro do filó, ela dizia: maninha, tira por favor. Mas isso não nos comoveu, não nos assustou tanto quanto a outra cena. Havia uma criança deformada, ela baixou-se, uma criança de mais ou menos 6 anos, síndrome de Down e deformada. Ela passou a mão em seu rostinho e disse assim: coitadinho. Ele tirou a secreção do nariz, bastante, olhou bem para ela e comeu. Forte, né? Porque naquele momento que ele passou aquela secreção na boca, ele estava revoltado, dizendo a ela: você está com pena de mim?
Eu vou fazer pior ainda. Olha o que é que eu faço. 30 anos eu não esqueci o olhar de ódio daquele espírito. Então não há vítimas, não há coitadinhos. Eu confesso aqui de público que eu vou me esforçar para não ser mais coitadinha. Não adianta ser vítima. Não existe vítima. Todos estamos em resgate. Então é certo que está aqui no Livro dos Espíritos. Deixa eu me ver a pergunta. Pesado. 920. Kardec perguntou: a felicidade existe? O que eles responderam? Não no mundo que viveis. Então, como ser feliz? Verdade. Como ser feliz diante de tanta miserabilidade? Como posso eu ser feliz? Eu me lembrei de tudo neste tema. Eu estava brincando, mas era verdadeiro. Desgraça sempre foi uma palavra muito forte. Porque na nossa infância, eu estava dizendo ao Roberto, na nossa adolescência, nossa mãe dizia: não fala isso, desgraça. Desgraça atrai desgraça. Mas eu descobri como espírita que a desgraça não atrai a desgraça. A nossa imperfeição, o nosso mau hábito, a nossa invigilância é que vai trazer resgate. Nós não vigiamos. Muitas vezes eu confesso que eu já me vi numa situação assim. É necessário escândalo? Está no Evangelho? Sim, é necessário. Afinal é a terra, mas ai daquele que provocar. E a gente não pensa muito nessas horas de distúrbio psíquico. A gente provoca escândalo na vida do outro. A gente coloca o outro em situação penosa, sofrida. E hoje eu dizia novamente. E alguém querido me disse: eu sinto muito, mas ainda bem que você resgatou nessa existência. Porque com certeza vai resgatar na outra. Quem somos nós para apontar o defeito de alguém? Na doutrina espírita não há proibições, de forma nenhuma. Nós não temos direito de apontar o defeito de ninguém. Temos que olhar para nós. E Jesus julgou alguém, meu Deus? Ao contrário, mesmo sabedor que nós éramos espíritos com imensa dificuldade de amar, ele ainda imolou-se, sofreu por nós. E ele disse-nos: se eu quisera, eu pediria ao meu Pai, ele disse na cruz, vocês não tocariam um fio de cabelo meu. Mas a lei tem que se cumprir. A lei tem que se cumprir, que se cumpra, que se cumpra. E aí nós vemos ao lado dele Dimas, dizendo a ele: Dimas não era discípulo, Dimas era um ladrão. Dimas passava pela amargura, pelo hábito de roubar. Mas Dimas era um ser, era um espírito criado por Deus, e ele disse a Jesus: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, lembra de mim? O que ele respondeu? Hoje mesmo você estará ao meu lado. Porque para ele, para Jesus, para a espiritualidade, não importa ter, tem que ser. Ontem estávamos em outra casa e a introdução falou-se muito em amor. Amor, Emmanuel dizendo que nós temos que nos amar, que temos que perdoar. E o companheiro falava de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce. E eu confesso a vocês, quando chegou minha vez, eu falei: o que eu vou fazer se eu não tenho amor? Eu
eu tenho que falar alguma coisa aqui. Aí eu lembrei que o professor José Leal me acudiu logo na lembrança. Eu vou passar uma ideia. Estamos aqui passando uma ideia, viu? Que passará a ser o ideal quando nós vivenciarmos. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, alguém disse a ela: eu não vou lavar um leproso. Ela: eu não gosto, não gostaria de lavar um leproso. Ela disse: nem eu, mas eu lavo. É o amor. O amor, a sublimidade do amor é imensa. Dizem os amigos espirituais que o amor de mãe, não falo de mães, não é a que joga na lata de lixo nem na saca. O amor de mãe e a amizade é um amor já brotando. Muitas aflições, eles dizem aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ler, se vocês nos permitem. Ele nos diz aqui que muitas situações de aflições na nossa vida são criadas por nós mesmos. Muitas percas financeiras são criadas por nós mesmos. Nós vamos além do que podemos gastar. E me lembrei do Raul Teixeira, quando ele contou há muitos anos que ele ia entrando no restaurante, ele viu um mendigo catando lixo e comendo. Ele viu lá no restaurante, ele saiu, foi até ele e falou: amigo, vem almoçar comigo. Ele disse para ele: me deixa eu comer meu lixo em paz. Ele voltou entristecido. Quando o espírito de Camilo entra no restaurante e diz: Raul, não fica triste não. Aquele ser, ele errou tanto, ele tirou a vida de tantos, ele fez sofrer tantos, que ele pediu para vir numa reencarnação difícil e terminar os dias dele comendo lixo. Claro que a gente se apieda, Raul se apiedou. E esse espírito enfrentou: deixa eu comer meu lixo em paz. Então há resgates doídos. E alguns momentos da nossa vida, quando a gente se sente vítima, eu não sei se vocês já disseram essa frase: oh meu Deus, por que, meu Deus, eu não mereço, eu sou tão boa. Sim, na existência atual a gente sabe a bondade que a gente tem. E por que as pessoas não entendem? Por que as pessoas não acreditam? Por que nos fazem chorar? Porque merecemos. Merecemos. É uma palavra mal colocada, uma palavra que não pode ser dita. Nós temos que nos deslocar para o outro, principalmente no núcleo familiar. A criatura pode ter uma doença psíquica, um processo obsessivo, e nós temos conhecimento. Nós sabemos por que está vendo aquilo. De repente, a pessoa se toma de ódio por nós, ou vice-versa. Ou vice-versa. Não é gratuitamente. É a lei da afinidade. E quantos de nós vivemos com os nossos inimigos dentro de casa? Dentro de casa. E nós não temos força para enfrentar as aflições, as noites mal dormidas, aquele filho ingrato, aquele, principalmente o filho ou a filha que nos fere, mas o que nos consola é que nossos filhos são espíritos. Eu gosto muito, muito, muito daquela frase que vem nos dizendo de um filósofo: nossos filhos não são nossos filhos. São filhos da nossa carne
e da nossa ânsia de viver. O argueiro dispara a flecha e eles vão constituir família. E às vezes aquela pessoinha não nos aceita. Tem um ciúme terrível. E aquele que já sabe do processo gigantesco do conhecimento, porque nós temos conhecimento ou não. Nós espíritas sabemos quem somos nós, por que estamos aqui, por que a dor, por que a saudade, por que ricos e pobres. Eu tenho uma pessoinha querida que me perguntava muito. Hoje ela não vai perguntar mais, porque eu mandei a resposta que eu achei no livro de Hamed, Renovando Atitudes, baseado no Livro dos Espíritos. Ela me perguntava sempre assim: porque quanto mais a pessoa é má, mais ela é rica? Porque para a pessoa má tudo dá certo? E aqui está respondendo. Se ele adquiriu fortuna, se tudo corre bem em nossa vida e não for bem aplicada, direcionada, ele vai responder para as leis. Amanhã ele vai estar pedindo esmola. Eu vou trazer a história do Chico, lá na sombra do abacateiro. Não sei se alguém teve oportunidade de ir. Onde o Chico, todo sábado, dava uma moedinha e um pão. Mas o Chico notou que no meio da comunidade havia um mendigo esfomeado. Ele estava quase atravessando por cima dos outros. Aí Emmanuel disse a ele: tá vendo aquele mendigo, Chico? Foi um grande marajá na Índia. Ele fazia isso também, Chico. Só que ele subia em cima de um paquiderme, que é um elefante, com um cesto enorme de pães, jogava. Quando a pessoa ia pegar, ele dava uma ordem ao paquiderme, ao elefante, que esmagasse a pessoa. Hoje, estava lá em Uberaba, longe, não é? Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida. A riqueza é uma grande prova, uma grande desgraça, real. Os Espíritos nos dizem assim: a riqueza nos faz prepotentes, orgulhosos. A pobreza nos faz reclamadores e maus. Sabe por quê? Alguns encontram o carrinho zero que tirou, passado aquele prego todo arranhado? É porque alguém arranhou de revolta, de inveja, de raiva. Porque ainda temos seres nessa terra que tem uma forma de pensar em Deus interessante. Há muitos anos eu vi uma reportagem de um pastor que subiu uma favela do Rio de Janeiro e ele perguntou a um pária da sociedade, prefiro assim, a uma pessoa marginal: como que você faz seus roubos? Dá certo? Ele disse: claro que dá. E por quê? Eu peço a Deus. E Deus ajuda. E eu roubo. E eu mato. E Deus me ajuda. Ainda está incutido aquela lei mosaica. Deus, para alguns, é impiedoso. Para alguns, eu às vezes ouvi uma pessoa falando para mim: você já se humilhou para Deus hoje? Eu perguntava: como? Já se arrastou para ele? Você tem que se arrastar. Pedir. Eu falei: não. Então meu Deus é diferente. Porque Deus é o quê? Ele é amor, não é? Tá lógico. Ou esse povo que desencarnou na enchente, tá lá no umbral, tá até hoje queimando no fogo. Ele que cuida dos passarinhos. Vamos falar um pouquinho dele.
Eu ainda fico assim, pasma. Como pode uma sabiá fazer um ninho numa planta numa varanda, tomar conta de 3 filhotes, e quando a dona da casa percebe o que esse passarinho está rondando, sabemos que não devemos colocar as mãos. Nós somos tão bonzinhos que eu conversei com o veterinário se era verdade. Ele nos disse que se nós tocarmos na filhote, ela voa, busca algo, é uma sementinha preta, coloca no biquinho dele e mata. Ela sente energia, eu prefiro te matar. Interessante. Ah, sabiá tem inteligência? Eu não estou dizendo isso. Ela tem um instinto. E aí nós começamos a combinar com ela. Eu preciso entrar aí. Confia em mim. Venha trazer comida. E ela confiava. Ela ficava no fio. Para lá e para cá. Quando saía, ela levava o alimento. Por que ela não fez o ninho lá na árvore? Porque o tucano e o gavião estavam comendo, digerindo todos os filhotes. Como pode? Deus cuida. Olhai os lírios do campo. Olhai os pássaros. Nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Olhai o nascer de uma criança, a gestação de uma mãe. Quando a minha tomava café quente, eu entrava em desespero. Eu dizia, vai queimar meu irmão aí dentro, a irmã. Naquela época não tinha as modernidades que tem hoje. A água que ela tomava para mim era desespero. Eu não sabia que nós vivíamos numa bolsa com água. A gestação, a beleza de uma criança. Eu só vou omitir o nome. Nesta casa que fizemos palestra segunda-feira, quando nós terminamos a palestra e dissemos assim, assim seja, a bebê de 10 meses bateu palma. E ela só bate palma quando manda. Vamos cantar parabéns? Vamos bater palminha? Ela bateu palma. Por que será? Ela viu o mundo espiritual presente. Assim seja. É um espírito. Então a beleza de Deus, Deus é amor. Ele é justiça, não é? Vinícius, num grito de dor, ele disse assim, Deus meu, por que você não cura as chagas da humanidade? Por que não destróis a saudade? Deus quer. É amor. Pode. Ele é força. Por que ele não faz? Ele é justiça. Deus não perdoa. Quando eu ouvi essa palavra, Deus não perdoa, eu disse, não é possível. O orador está equivocado. Mas ele disse, Deus não perdoa. Deus corrige. E como ele corrige? Corrige com essas expiações. Corrige numa doença incurável. Corrige na síndrome de Down. Corrige na perda de entes queridos. A morte dói. Dói, Rogério, espírita? Depende de como ele viveu, né? Então, se for um ente querido, há mais de 40 anos que eu estou aí, aqui, na doutrina espírita. Mas se alguém apontar ali, der sinal e disser para mim, olha, sua neta acabou de desencarnar no acidente, eu garanto para vocês que eu não vou ficar aqui. Não, vou continuar pegando a palavra de Deus, imagina? Deus vai tomar conta dela? Nada disso. Eu vou largar aqui tem expositor, vocês tomem conta que eu vou.
E não esperem de mim, pelo menos de mim. Ah, ela partiu, porque ela foi para outro mundo, ela era espírito. Não espere isso de mim, não. Eu vou gritar muito e vou brigar com ele, com Deus. Por quê? Porque ainda sou grosseira. Porque instintivamente, numa freada de um carro lá fora, pega o filho da vizinha, às vezes acontece a gente dizer assim: ai, graças a Deus que não foi o meu. Ou não. Isso são imperfeições da alma. Isso são palavras que nós temos que tirar do nosso vocabulário. Nós não podemos generalizar também a dignidade alheia. Há várias profissões, falemos de algumas. Vamos falar, já que tem enfermeira aqui presente, né? Vamos falar. Se um enfermeiro me tratar mal, eu não vou dizer que todos. Há enfermeiros são ruins, não. Eu tive a infelicidade de pegar ele num dia que ele está aborrecido. Se o médico me tratar mal, a mesma coisa. Se o funcionário público me tratar mal, a mesma coisa. Se um policial, ele vive as dispensas do nosso bolso, o problema é dele. Ele vai responder. E vai responder muito, porque eu sei falar disso. Porque ali passam pessoas, nesses lugares onde há barreiras, né? Passam pessoas que não têm dinheiro. Eles estão com os documentos atrasados porque eles não têm dinheiro. Aí, dá um dinheirinho aí que ó, fica tudo em silêncio, para nós e para ele. Não fica. Sabe por quê? Dentro do tema ele diz: não cairá a folha de uma árvore sem que meu Pai queira, e vocês não sairão da terra enquanto vocês não pagarem o último ceitil. Ué, mas vamos falar só da desgraça? Não. Vamos falar da alegria. Ele nos disse também: vós sois deuses. Vós sois luz. Fala. O mundo quer te ouvir. Fala. Observa. Observa quando estiver digerindo alguma coisa. Olha para um lado, para o outro. Há alguém com fome, há alguém com sede, e há alguém que tem tudo material, mas tem dor na alma. Hoje eu dizia à minha amiga Angélica: eu quero é colo. Ela disse: eu também. Eu falei: vamos procurar colo. Colo para a alma. Com permissão da direção, eu vou dizer algo como um alerta para nós espíritas. Espíritas, instruí-vos, mas observai. Quando a pessoa está sofrendo, sendo espírita, não adianta ficar falando para a pessoa: nossa, você não sabe que seu marido está vivo? Nossa, você é espírita. Nossa, você faz palestra. Nossa, mas é meu marido. Eu choro por ele o tempo que eu quiser. Mas eu não fiz isso. Uma pessoinha muito querida. Foram 3 anos de lágrimas e 3 anos de corretivo. Você é espírita. Você é médium. Você sabe que ele está vivo, mas está doendo, mas ele está vivo. Mas eu não vejo ele, não vai ver. Então vou me matar. Se matar, que você não vai ver mesmo. E usava frases fortes, mas por amor, não era porque não amava a criatura que eu amo. E tem mais. Se você continuar assim, você vai desencarnar. Onde você estiver, ele vai correr de você. Ele já andava correndo de você porque você era muito da chata. Aí ela olha: é mesmo? É exigente.
exigente. Olha, lá não vai ter que gritar. Olha o pão de forma, traz o presunto, olha a ração para o gato, acabou o queijo, o gás acabou. Quando você apontar, ele vai olhar e dizer, não vou ficar aqui não. Mas ela não conseguia romper a dor porque dói. Quando amamos. Mas infelizmente, mesmo sendo espírita, quando nós somos muito judiadas, a gente não diz para o pessoal do velório, mas dentro a gente diz assim, eu estou livre, vai com Deus. Evita até pensar. Assim somos nós, desferrados? Não, é encarar a realidade. Se a pessoa foi ruim, por que ela morreu e ela tem que ser boa? Se a pessoa desencarnou, o corpo desencarnou, por que eu tenho que descansar? Jesus nos falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. No meio de todas as aflições, nós temos postos de socorro como esse. Nós temos uma sala de passe, onde as pessoas vão nos doar energia. Nós temos amigos queridos que nos atendem. Às vezes, coitado ou coitada, a orelha fica até vermelha, de tanto que fala. Está doendo. É a dor moral, é a dor do ser, é a dor de não ter a companhia. Vocês imaginem a dor de uma avó. Até hoje eu tenho que exemplificar a aflição quando ele fala aqui da morte. Eu fico imaginando a dor da minha amiga, que já faz mais de 40 anos, quando recebemos um telefonema dizendo, olha, o netinho de 5 anos, a filha, a babá e o marido desencarnaram num acidente no Calorena. E quando lá cheguei em Bananal, ela não tinha força para falar, ela só gemia. Como que eu ia compreender aquela dor total? Na época nem avó eu era. E ela acabou-se. E ela dizia, viu? Ele está ali no caixotinho, você já foi vê-lo? Dói sim, porque eu me lembro da roupinha. Ele estava vestido socialmente, de gravatinha, primeiro neto. E ela sobreviveu. Então eu pergunto, como não acreditar nas nossas aflições, que esse Deus nos ampara a todo momento, Ele usa as pessoas para nos ajudar. Muitas vezes nós estamos sentados num banco, a pessoa nem nos conhece, começa a conversar conosco, conta a sua desgraça. Como não acreditar na reencarnação com tanto privilégio? Certa feita, eu peguei minhas crianças de Três Poços, arrumei um ônibus e fomos visitar as crianças do Belvedere. Lucas hoje já é um homem casado. Lucas tinha 10 anos. Quando ele entrou no Belvedere, os olhinhos dele brilharam e ele disse assim, olha, aqui tem colorido. Eu fui descobrir que as casas eram pintadas. E vocês pensam que eles se sentirem felizes porque foram no centro de uma classe alta? As crianças sim sentiram. Era para as crianças do centro cantar para eles. Eles entraram, para eles estavam lindos. Com a boquinha borrocada, os olhos cheios de remela, aí passa um lápis. Tô lindo, tio, tô linda, tá linda. Sabe o que eles fizeram? Vamos cantar para eles? Foram lá para frente.
E aí eles falaram assim: Jesus Cristo está passando por aqui. E batia a palma. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Então amanhã nós vamos levantar e vamos falar assim como eles. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Nós precisamos urgentemente reescrever nossas histórias. Sabemos quem somos nós, para onde vamos, porque estamos aqui. Temos que abrir a acústica da alma e no momento que a gente não sabe o que fazer, ajoelhe-se e pergunte: e meus pais, o que você faria? Ou o Senhor faria? E ele vai responder. Ele não se importa também, pelo menos o Deus que eu amo não importa não. Que eu fico brava com ele, aponto o dedo se eu falei para o Senhor que isso não ia dar certo. Eu não falei para o Senhor? Não falei para o Senhor, né? Aí não deu certo, e agora o que o Senhor vai fazer? Eu acho que ele deve sorrir muito, sabe? Espera aí que eu vou dar jeito. E olha, eu tenho um quadro no meu quarto que tem a figura de Jesus e ele traz o dedo assim. Quando eu estou muito revoltada, eu olho e falei, já está apontando o dedo para mim, né? Eu vou orar, eu vou acalmar, eu vou cantar, eu vou ouvir uma boa música. Hoje eu ouvi. Eu acho que não é antiético eu falar, né? Porque cada um sabe a sua história. Cada um aí sabe a sua história. Foi um poeta quem fez. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito. Quem me vê sorrindo desse jeito, nem sequer sabe da minha solidão. Nenhum de nós aqui sabe o coração do outro. Nenhum de nós sabe o nível, o tamanho, a tristeza do coração do outro. Nenhum de nós sabe como está a UTI, esperança de vida. Mas nós estamos amparados, nós estamos vencendo, somos melhores do que fomos ontem. Olha, pleno calor, nós deslocamos da nossa casa e viemos à casa espírita buscar o quê? A oradora não se encosta em mim. Viemos buscar o Evangelho do Cristo. Como aquele pastor Sheldon fez aquele livro dizendo, em seus passos, o que faria Jesus? O que faria ele? E hoje ele já fez. Somos felizes. Temos nossa casa, nosso lar, temos a nossa comida, temos netos, os filhos dos outros, os amigos queridos. Abraço de amigo é coisa, sabe? E eu, em particular, me perdoe, mas eu tenho que dizer. Hoje eu vivi um momento de alegria que eu jamais vou esquecer. É meu. É de alegria de estar aqui diante de uma amiga muito, muito querida. Agora sim eu entendo o que é o amor do Cristo. Então estamos terminando. E nos lembramos como o tema é a desgraça real, mas começa com bem-aventurados aflitos. Aí nós lembramos do Jorge. Jorge era um mendigo, um sem terra que ia lá no Chico. Jorge
trazia o cabelo desgrenhado, a arca dentária do Jorge, a arcada dentária, toda podre. O Jorge tinha um mau hálito horrível. O Jorge, quando se sentava ao lado da pessoa, a pessoa logo dava um dinheirinho e falava: Jorge, vai comprar uma balinha. E o Jorge, quando fazia fila, porque o Chico quer beijar a mão de todo mundo naquele tempo, quando ele esteve aqui conosco, e hoje também. O Jorge ia para a fila. E um jornalista pensava assim: nossa, tanta gente importante aqui, o Chico de conversa com o Jorge. Porque quando chegava a vez do Jorge, o Chico falava assim: e aí, Jorge, tudo bem? E falava: ah, tio Chico, tudo bem. Como foi a viagem? Ah, tio Chico, eu vim vendo a passarinhada cantar, tio Chico. O Chico sempre tirava um dinheirinho para dar para o Jorge, mas quando pensaram que o Chico acabou o diálogo, o Chico falava assim: Jorge, canta aquele poema, fala aquele poema que eu adoro. O Jorge empinava a camisa suja e dizia assim: morena, linda morena, joga as tranças pra cacunda. Queira Deus que eu não te leve do domingo para segunda. E o Chico ria, e a pessoa ficava com muita raiva. E ele se abaixava, ele não beijava o Chico, ele agarrava, e ele tinha uma ferida. E a ferida sangrava, passava para o rosto do Chico. Nunca o Chico tinha uma ação de asco. Lá para as 4, 5 horas da manhã, é que denominou-se chamar o beijo do Jorge, é que o Chico ia lavar o beijo do Jorge. Então o Jorge sumiu. O Chico falou que um dia o Jorge era sem terra, morava num barraco, queimando de febre, muito doente. E de repente alguém entrou no barraco, era Jesus, e disse para ele: vem, Jorge, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Muita paz. Obrigado, Sônia, pelo estudo da noite de hoje, né? Que Jesus que te ampare hoje e sempre. Lembrando a vocês que a gente continua com a campanha permanente aí do Kio, até porque no final do ano agora, o Adair está aí. O Adair é o coordenador da nossa sopa, né? E a sopa para na segunda semana de dezembro e só volta na 1ª de fevereiro. Então a gente mantém aquelas famílias lá, em que a gente leva a sopa todos os sábados, com uma cesta básica boa. Então, a partir de outubro agora, a gente começa a campanha de arrecadação dos mantimentos, né? Mais próximo até, quem puder doar uma cesta mesmo, já completa, e tudo ajuda bastante. Ano passado, nós precisamos de 25 cestas básicas. E além das cestas, a gente leva sempre alguma outra coisa, produtos de higiene, né? Alguma coisinha assim, um guloseima para as crianças. E então, a partir de outubro agora, a gente começa firme aí nessa campanha. Pedindo a vocês também, os associados, que mantenham as mensalidades em dia, que é com isso que a casa paga as suas despesas também, as suas contas. As nossas atividades estão ali no quadro de aviso, no banner que fica ali fora na entrada. Domingo próximo agora, a nossa palestra às 9 horas da manhã é comigo. Nós vamos fazer uma abordagem já, porque é dia 1º de outubro, 3 dias depois é o dia do nascimento de Allan Kardec, 219 anos que nós vamos comemorar, de nascimento do codificador. Então nós vamos fazer uma palestra histórica, memorável, relembrando, né, o grande codificador da doutrina espírita, falar um pouco da doutrina também espírita logo depois. Na próxima quarta-feira, dia 3, a Glorinha vai nos falar aqui sobre falsos cristos e falsos profetas. Então são as 2 próximas palestras do mês de outubro. O Felipe semana que vem já vai colocar aqui no quadro também a programação de outubro, ok?
E depois que a gente fizer a prece, então, 5 passistas em condição de dirigir a sala de paz, os demais aguardem no salão. Mais alguma coisa, Felipe? Não? Sábado agora não tem evangelização, né? Porque tem um encontro na UESG, né? Da juventude. Então, sábado não tem evangelização aqui na casa, o pessoal da paz, né? Está tranquilo no sábado agora, ok? Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Que Jesus possa nos abençoar, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook ao vivo agora, a Sônia, e a todos aqueles que não puderam comparecer na noite de hoje. Encerramos essa primeira parte com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim, com essa prece, nós encerramos a primeira parte e partimos para a segunda parte na Câmara de Paz. Que assim seja.